Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar seguimento à nossa série de resolução de questões de história por assunto. Hoje nós vamos retornar a questões sobre Roma Antiga. Eu já publiquei aqui no nosso canal outro vídeo com resolução de questões sobre Roma Antiga. Quem tiver interesse em retomar a resolução daquelas questões, veja aí embaixo no nosso card. Eu postei um link do vídeo anterior sobre Roma, e hoje nós vamos resolver 20 questões sobre Roma Antiga. Vamos começar, para não estender logo, porque quanto mais rápido a gente começar, mais rápido nós vamos terminar também. E no vídeo de hoje só mais um esclarecimento: tem tanto questões fechadas, né, de múltipla escolha, quanto questões abertas, que são questões de responder. Quando se fala em questão de responder, não significa que é sua opinião. É para você responder o que está perguntando de acordo com o que foi estudado. Tá bom? Então tome muito cuidado com esse negócio achando que questão de responder é sua opinião pessoal. Porque não é. Aqui a questão 1 tá apagado, a nossa diagramação, a nossa digitalização não foi muito boa. Essa aqui é a questão 1 da VUNESP e ela vai trazer esse enunciado aqui, ó. Dos séculos 3 a 1 a.C., através de guerras de conquistas, os patrícios romanos estenderam a sua dominação sobre quase todos os povos do Mediterrâneo. Mas essa vitória externa, de Roma contribuiu para transformar a sua própria ordem social interna, como uma das mais importantes transformações podemos citar. Essa alternativa, essa questão, ela está falando aqui dos patrícios romanos. Os patrícios eram a elite romana, era como era chamado os indivíduos livres, mas que não eram plebeus, ou seja, que tinha propriedade, eram os patrícios, pátrio, poder, eram os patrícios. Então era a elite romana, eram os patrícios que se tornavam senadores, cônsules, grandes comandantes militares, etc, etc, etc. E vamos ler as alternativas. São 5 alternativas. A alternativa 1 vai dizer o seguinte: a queda da monarquia e o estabelecimento da república. Ou seja, como uma das mais importantes transformações que ocorreram nos séculos 3 a 1 foi a queda da monarquia e o estabelecimento da república. Não foi. A queda da monarquia ocorreu antes, certo? Foi mais ou menos nesse período histórico em que ocorreu a substituição da monarquia pelo império, certo? Então a queda da monarquia ela vai ocorrer 700 anos antes de Cristo, se não estou enganado, certo? Portanto, essa alternativa está incorreta. A lei das 12 tábuas, que equiparou patrícios e plebeus, não foi nesse momento histórico, certo? Portanto, essa alternativa também está equivocada. A escravização generalizada dos plebeus e estrangeiros residentes em Roma. A questão da escravização, né, que nós vamos falar mais adiante, ela se dava principalmente pela guerra. Poderia se dar por dívidas também. Mas os plebeus não eram escravos. Tá bom? Eles poderiam não ter a cidadania ou os plenos direitos que o patrício tinha, nem a posição, e não tinham a posição social que os patrícios tinham. Entretanto, eles não eram considerados escravos, certo? Portanto, a alternativa C está incorreta. E a alternativa D vai dizer o seguinte: a introdução do latifúndio cultivado por escravos em larga escala. Essa que é a alternativa correta. Por quê? Nos séculos 3 a 1 a.C., através das guerras de conquista, o que ocorreu em Roma? Roma conquistava as terras, certo? E o lado perdedor era considerado escravo. Então, Roma passou a ter um contingente de escravos muito grande. Para você empregar toda essa força bruta, certo? Você precisava de terras cultiváveis. E para isso você teria que fazer o latifúndio. Poucos proprietários e muitos escravos, certo? Portanto, essa que é a alternativa correta. E a alternativa aí vai dizer o seguinte: a generalização do trabalho assalariado estimulada pela expansão mercantil. Isso daí é um fenômeno que não existia em Roma. Esse negócio de trabalho assalariado e expansão mercantil não era algo que fazia sentido para Roma nesse período histórico. Lembrando, só fazendo um adendo, que estudar a história antiga, Grécia e Roma, tem os seus inconvenientes. Qual é o inconveniente? É que termos
conceitos e categorias que nós usamos hoje tinham um significado um pouco diferente nesse período histórico. O termo trabalho assalariado é um deles. Significa uma coisa para nós hoje, salário, para eles significava outra coisa. No caso, inclusive os soldados eram pagos em sal, né? Essa é uma outra discussão que vem do nome salário, certo? Então, a alternativa 1, na questão 1, a alternativa correta é a letra D. Vamos à questão 2. A questão 2 é da PUC de São Paulo, tá? Aqui onde está a mãozinha, ó, cursor. E vai trazer o seguinte enunciado, ó. Dentre os itens a seguir, 2 representam características integrantes do ideário cristão que, à época do reconhecimento do cristianismo como religião oficial de Roma, funcionaram como elementos facilitadores da aliança que uniu os interesses da Igreja cristã aos do Estado romano. Vamos contextualizar o que ele está pedindo. Os itens acima, esses itens abaixo, na verdade, do 1 ao 7, certo? Ele está perguntando o seguinte: quais desses itens facilitaram, certo, a união entre Estado e Igreja, entre Estado cristão e Império Romano? Lembrando que a Igreja Católica Ortodoxa Romana, ela se torna Católica Ortodoxa Romana quando ela se junta ao Estado Romano. Para ela se juntar ao Estado Romano, aquilo ali foi uma negociação política também, certo? Que ambos os lados precisaram ceder. Tanto o Estado Romano cedeu para os cristãos, quanto os cristãos cederam para o Estado Romano. Isso daí fez com que houvesse uma união de interesses, certo? É isso que ele tá querendo dizer. Por exemplo, o item 1. Certo, o item 1 está dizendo o dogma da transcendência divina. Isso daí uniu os interesses entre os dois, entre Roma e o Império Romano? Claro que não. E o Estado Romano não. Tá bom? Porque transcendência divina era algo muito mais atrelado ao cristianismo, mas não fazia sentido para o Estado Romano. Vamos à alternativa 2. As noções de culpa original dos homens e de perdão divino também era algo dos cristãos, não estava atrelado ao interesse do Estado Romano, certo? Portanto, a 1 e a 2 está equivocado. A 3, ela vai dizer o seguinte: os dogmas da criação do juízo final. Também juízo final e todo o dogma da criação que foi sendo desenvolvido pela Igreja Católica ao longo dos séculos, certo? Não foi assim de imediato a construção do dogma que orientou a Igreja Católica, certo? Também era algo atrelado à Igreja Católica, mas não ao Estado Romano, certo? Portanto, a alternativa 3 também está incorreta. A alternativa 4 vai dizer o seguinte: o missionarismo expansionista. Nesse ponto, a Igreja Católica e Roma casavam muito bem. Ambos eram expansionistas. É óbvio que o expansionismo romano do Estado romano tinha uma função, entre aspas, tá, considerada secular. E o expansionismo cristão era um expansionismo religioso, certo? Mas ambos tinham como preceito esse missionarismo expansionista, essa vontade de conquistar cada vez mais adepto às suas instituições. Então, nesse ponto, Roma casou com o cristianismo de maneira perfeita, certo? Portanto, a alternativa 4 está considerada correta, tá? A alternativa 5, a moral celibatária. Não existia moral celibatária na questão do Estado romano. E pode-se dizer que a moral celibatária, ou o celibato que você fala para os sacerdotes, também não fazia sentido nesses primeiros momentos para a Igreja Católica, certo? Lembrando que o primeiro Papa era casado, Pedro era casado. O Cristo, inclusive, já foi comprovado historicamente, ele curou a sogra de Pedro, por exemplo. Pedro era casado, vários papas, como Alexandre VI ou Rodrigo Borgia, que era o caso, eram casados, vários papas tinham filhos ao longo da história da humanidade, e também o celibato na própria igreja foi instituído depois por outros motivos, em outro momento histórico também, que não vem ao caso a gente falar, certo? Portanto, a 5 também está incorreta, até agora só a alternativa 4 está correta. A alternativa 6 vai dizer o seguinte: as concepções de inferno, purgatório e reino dos céus também não era algo que fazia sentido para o Estado romano, fazia apenas sentido para o cristianismo. Então, a alternativa 6 está incorreta. E a alternativa 7 vai dizer a estrutura hierárquica da organização clerical. Aí sim, essa alternativa ela está correta porque a questão Roma era uma sociedade extremamente hierárquica,
certo? Extremamente hierárquica, que combinava com a religião católica, que era uma religião extremamente hierárquica, era uma estrutura, tinha uma estrutura religiosa extremamente hierárquica. Até hoje, você vai dos padres, dos bispos, dos arcebispos, cardeais, até chegar ao Papa, certo? É uma estrutura extremamente hierárquica, calcada na obediência. Portanto, na questão 2, o número 4 e o número 7 são os elementos facilitadores da aliança que uniu o cristianismo, a igreja cristã, com o Império Romano, certo? Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à alternativa 3. A alternativa 3, ela é aberta, ela é de responder. Agora ficou um pouco mais nítido para que vocês vejam aqui. 3, onde está o cursor. E ela vai dizer o seguinte, os princípios do cristianismo chocaram-se com os valores romanos, em especial a partir do momento em que os imperadores passaram a ser vistos como divindades. O que a questão está falando? É que o cristianismo entrou em choque com os valores romanos, sobretudo porque os romanos se recusavam a ver o imperador como uma figura divina, e o imperador queria ser visto como uma figura divina. Certo? Isso daí gerou muitas mortes, muitos problemas ali no Império Romano naquele período histórico. Vamos avançando. Entre os séculos 1 e 3 depois de Cristo, as perseguições aos cristãos foram constantes. Vamos lá, cite 3 características do cristianismo daquele período. Vamos lá, o que ele está pedindo? Não é características do cristianismo, mas características do contexto ao qual o cristianismo estava inserido, certo? A primeira característica dela era que o cristianismo era uma religião proibida pelo Império Romano, nesse período histórico, tá? Antes de ser aceito do cristianismo. O cristianismo, primeiro, ele foi aceito pelo Edito de Milão, depois ele foi considerado a religião oficial lá pelo Constantino, tá bom? Então, tem que saber separar o processo e entender o processo. Nesse período que a questão está pedindo, que é do século I ao século III depois de Cristo, o cristianismo era proibido e era considerado uma seita. Não era considerado uma religião pelo Império Romano. E por que era proibido? Era proibido porque era visto como algo subversivo, certo? E era praticado por muitos escravos e, sobretudo, pelos mais pobres. A igreja, nesse período histórico, a igreja católica, a seita, chamada Igreja Católica, nesse período era considerada uma seita, ela era uma religião que atraía muitos mais pobres, atraía muitos escravos, as mulheres, os setores subalternizados da sociedade romana, os setores inferiorizados da sociedade romana, eram cativados pela doutrina católica. Por quê? Porque a doutrina católica ela pensava na transcendência, então ela dava alento a essas pessoas, certo? Você tem que entender que a vida difícil que essas pessoas levavam, uma religião que amenizava isso, cativava essas pessoas. Só que o Estado romano não via isso com o mesmo ponto de vista, não via isso como algo bom, certo? Porque também poderia gerar revolta nas pessoas pela situação que estava colocada. Ou seja, nesse período histórico, a igreja cristã é considerada a religião, o cristianismo era considerado algo extremamente subversivo. Por isso que era proibido. Um dos motivos pelo qual era proibido. Mas a base social da igreja era basicamente de pessoas pobres. A igreja começa a enriquecer depois que ela se une aos ricos e ao poder, certo? Vamos à questão B. A questão B vai dizer o seguinte: explique por que os princípios cristãos eram uma ameaça ao poder político dos imperadores romanos. Justamente por isso que eu acabei de falar. Era considerado uma ameaça, primeiro, porque os cristãos negavam a divindade do imperador, certo? Eles negavam a divindade do imperador, eles pregavam questões mais de justiça maior, certo? Eles pregavam a questão dos reinos dos céus, eles negavam o politeísmo romano, por exemplo, porque os romanos eram politeístas, o Estado romano era politeísta, acreditava em deuses. E o cristianismo, que veio do judaísmo, certo? Tem uma raiz, a raiz abraâmica, no caso, é uma raiz monoteísta, certo? Religiões de raiz abraâmica são guerreiras e costumam costumam ser monoteístas. Então, o poder romano, o poder político romano via o cristianismo como uma ameaça. Além disso, que era pior, é que o cristianismo era muito aceito pelos escravos, pelas mulheres, pelos plebeus, pelos mais pobres, ou seja, aquilo tudo que une os pobres, né, em torno de uma coisa, o Estado passa a ver como uma ameaça. E até hoje, assim,
aquilo, por exemplo, que une o povo que dá consciência para o povo, que dá alento para o povo, que os poderosos começam a fazer, eles começam a ver aquilo como uma ameaça ao seu próprio poder, certo? Isso daí é sim a organização humana, certo? Portanto, a alternativa à questão 3, ela está respondida. Vamos à questão 4. A questão 4 é da Unicamp e ela também é aberta, só que ela traz para nós um texto de contextualização, história dinâmica antiga e medieval, da Bruna Cantelli. Vamos ler e depois nós vamos refletir sobre as duas alternativas e conversar sobre elas. Vai dizer o seguinte, os jovens eram educados para serem fortes para a guerra. No campo de Marte, perto de Roma, aprendiam a manejar a espada, a lançar o disco e as lanças, a correr, saltar, nadar e cavalgar. Aprendiam a obedecer para depois saberem mandar. Isso daí até hoje, né? Isso é um lema da Academia Militar das Agulhas Negras, né? Para aprender a mandar e de obedecer, né? Você precisa primeiro obedecer, aprender a obedecer para depois saber mandar, ou seja, aprende a obedecer para saber desmandar. Certo? Vem daí, vem do Império Romano. As sociedades romanas eram sociedades extremamente guerreiras, certo? Lembra bastante outra sociedade, que é a sociedade espartana, que eu falei em outros vídeos que eu resolvi questões sobre Grécia, expliquei bastante da estrutura social, o militarismo, a rigidez hierárquica, a mobilização dos jovens, que eles eram desmobilizados apenas aos 60 anos, eram mobilizados aos 7, etc, etc, etc. Então lembra um pouco, né, essa descrição que a Bruna Cantelli deu da sociedade romana, da educação de Roma voltada para o militarismo, para a guerra, certo? Algo muito semelhante ao que ocorria em Esparta. Beleza, mas não vem ao caso. Vamos refletir sobre a alternativa. Com base no texto da Bruna Cantelli, responda qual era a função da educação romana. Eu acabei de responder, né? A função da educação romana era a guerra, era preparar um indivíduo para a guerra, para ser um guerreiro. Então ele recebia aquelas aulas de espada, de táticas de guerra. É óbvio que não tinha as tecnologias militares que nós temos hoje, as aulas versavam sobre as tecnologias no campo militar da guerra que tinha naquele momento histórico, certo? Mas a função da educação romana era a guerra. A função da educação romana não era você ensinar um indivíduo a ser um cidadão, você ensinar um indivíduo a ser melhor, né? Isso daí são todas invenções contemporâneas do pós-revolução industrial, do século XX, etc, etc, etc. Então a função da educação romana era a guerra, isso aí não tem conversa. A função da educação romana era a guerra. Acabou, certo? A alternativa B vai dizer o seguinte, qual foi sua importância na expansão do Império Romano? Ela foi total, porque com base no texto você vê ali a educação voltada para a guerra, para o aperfeiçoamento militar, certo? Levou os romanos a serem excelentes guerreiros. Sendo excelentes guerreiros, eles passaram a expandir o império, dominando os outros povos. Lembrando que Roma dominou praticamente a Europa inteira, o norte da África, uma parte da Ásia. Então, o apogeu romano, o império chegava ali na Inglaterra, ali onde hoje é a Inglaterra, ali nos escoceses, na Escócia, ali com a muralha de Adriano, eles fizeram inclusive uma muralha ali para conter o avanço escocês e saxônicos no norte. Dominaram hoje a França, a Península Ibérica, o norte da África, uma parte da Ásia, ou seja, o expansionismo romano ele se fundamentava na educação militar, certo? Você tinha uma sociedade preparada para se expandir, certo? Portanto, essa que foi a importância da expansão, da educação para a expansão do império, certo? Vamos agora à alternativa 5. A alternativa 5 é da FUVEST, FGV, USP. A questão 5, que é de múltipla escolha, ela vai trazer esse enunciado aqui, ó. Importantes transformações políticas, econômicas e sociais ocorreram com a expansão romana pelo Mediterrâneo. Entre elas, vamos lá. O que ele está pedindo? Quais foram as transformações
que viabilizaram a expansão romana pelo Mediterrâneo. Vamos lá, alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte: fortalecimento econômico da elite patrícia, concentração da população nas zonas rurais e crescimento do trabalho livre. Essa alternativa ela está incorreta. Por quê? Porque por mais que tenha ocorrido esse fortalecimento econômico da elite patrícia, ela ocorreu por conta da expansão, como uma consequência e não como uma causa. Certo? Portanto, essa alternativa já de início ela está incorreta. Vamos à alternativa B. Supremacia política dos generais, abolição do trabalho escravo e fixação da plebe no campo. Essa alternativa ela está equivocada porque, por mais que tenha havido a supremacia dos generais por meio das legiões romanas, e os grandes generais romanos foram responsáveis pela expansão romana, pela expansão territorial romana, não houve abolição do trabalho escravo, porque o trabalho escravo continuou até o final do Império como uma base, certo, econômica do próprio império, certo? E não havia uma fixação da plebe no campo. A plebe estava espalhada também pelas cidades, pelas atividades comerciais, embora muitos escravos também desempenhavam as atividades comerciais, como nós vamos ver mais adiante. Alternativa C, austeridade moral, monopólio dos cargos públicos pelos plebeus e erradicação da influência da cultura grega. Contrário, a austeridade moral poderia até ter, mas monopólio dos cargos públicos pelos plebeus não havia, e erradicação da influência da cultura grega errado, porque os romanos utilizaram bastante da influência da cultura grega. Os romanos tinham essa flexibilidade. Quando era algo da cultura do outro que ia beneficiar e que ia melhorar para eles se adaptavam. Tanto é que quando você fala em cultura grega, você fala em cultura greco-romana. Você fala herança greco-romana. Veja a luta. A luta é a luta greco-romana. Certo? Está vendo como que elementos da cultura grega se mesclou com elementos da cultura romana e os romanos eram muito abertos a isso? Portanto, a alternativa C está incorreta. A B e a C estão incorretas. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: a imigração da população do campo para a cidade, ok? Predomínio da atividade comercial e grande aumento do número de escravos. Correta essa alternativa. A imigração da população do campo para a cidade gerou um grande contingente de mobilizados de soldados, certo? O predomínio da atividade comercial fez com que Roma buscasse novos mercados, tivesse que buscar novos mercados, e o grande número de escravos. Isso daí fez com que as pessoas não precisassem cultivar a terra era cultivada pelos escravos, então eles podiam se ocupar da arte que eles mais gostavam, que era guerrear, que era se matar. Certo? Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa C, a alternativa E, que é fortalecimento da família tradicional, concentração da economia nas atividades agropastoris e preservação do monoteísmo, está incorreta. Roma não era monoteísta, certo? Isso daí é uma introdução. O monoteísmo em Roma foi introduzido pelo cristianismo, portanto, essa alternativa está incorreta. Na questão 5, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 6. A questão 6 também ela é de responder, ela é de múltipla, ela é aberta, né? Não posso dizer aberta, não quer dizer que ela é aberta para você escrever tudo quanto é tipo de coisa, certo? Ele está perguntando o seguinte: em relação à formação dos reinos bárbaros, beleza, explica os motivos que permitiram as invasões bárbaras no Império Romano do Ocidente. Eu sei que essa questão ela é complexa porque nem os historiadores têm um consenso do que permitiu as invasões bárbaras do Império Romano. Por quê? Os bárbaros, que eram considerados povos não romanos, não adaptados à cultura romana, o que eram os bárbaros para Roma? Tudo aquilo que era muito diferente da cultura romana era considerado bárbaro. Então, povos que não viviam sobre as leis romanas ou que não se adaptavam às leis romanas eram considerados bárbaros, diferente de escravos, certo? Não é a mesma coisa. Então, os povos bárbaros eles sempre tentaram ali, sempre guerrearam com Roma, mas eles nunca conseguiram invadir Roma, certo? Mas por conta de problemas internos de Roma, divisões internas, guerra civil, fome, longevidade de sua elite política, falta de compreensão dos imperadores, concentração de Roma no Oriente, lá com a fundação de Constantinopla. Todos esses motivos internos, pessoal, fez com que os bárbaros conseguissem invadir Roma e conseguissem dominar territórios que eram dominados pelos romanos,
certo? Portanto, então, esses motivos que permitiram a invasão bárbara são muito mais pelo enfraquecimento de Roma do que por mérito desses povos bárbaros, pela evolução tecnológica deles. É muito mais pelas crises internas que Roma tinha. Mas, já avançando um pouco, nem os historiadores especialistas têm uma explicação muito fechada, tanto no que permitiu as invasões bárbaras, tanto quanto no que levou à extinção do Império Romano, ao fim, à queda do Império Romano. O Edward Gilbon, que ele tem um texto brilhante chamado Declínio e Queda do Império Romano, que eu recomendo a leitura, é um calhamaço, eu sei, mas eu recomendo a leitura para quem tiver interesse, vai aprender muito sobre Roma nesse período, sobretudo o período das invasões bárbaras, porque ele fala do final do Império Romano. Vamos à alternativa B. A alternativa B está falando o seguinte: mencione 3 povos bárbaros que invadiram o Império Romano do Ocidente. Bom, os vários povos que invadiram ali, você tinha os francos, certo? Os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os saxões, os hunos, foram vários povos que invadiram. Os principais foram esses: os francos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os saxões, os hunos e os germânicos, certo? Que eu estou mencionando agora. Então, no caso dos francos, ali, os franco-gauleses, eles durante um tempo eles eram aliados de Roma, depois eles rompem com Roma ali com Vercingetorix. Vercingetorix, que era um líder franco-romano, líder dos gauleses nesse momento histórico, ele acaba sendo derrotado pelas tropas de Júlio César. Lembrando que Júlio César ele passa sem autorização do Senado a passar o Rubicão e enfrenta as tropas de Vercingetorix sem autorização do Senado romano, o que era algo passível de pena capital para um general, mas por conta da vitória dele sobre os franco-gauleses, liderados por Vercingetorix, contra quem ele investe e o mata, certo? Faz com que ele, quando ele adentra em Roma, ele adentra com um prestígio enorme perante o povo romano. Certo? Então, você tinha os francos, que eram considerados bárbaros, insubmissos, e quando o Império Romano começou a enfraquecer, eles começaram a invadir Roma. Certo? Os franco-gauleses. Mas tinha os ostrogodos, os visigodos, que ali no final, na chamada Antiguidade Tardia, eu já tô ampliando um pouco a discussão, mas ali naquilo que você chama de Antiguidade Tardia e começo da Idade Média, esses povos, francos, ostrogodos, visigodos, vândalos, vão adquirir um protagonismo maior, mas isso aí já é questão do final da Idade Antiga, começo da Idade Média, não é muito um assunto para nós no atual momento. E agora, bom, a questão 6 está respondida, vamos à questão 7 agora. A questão 7 também é de responder, nós tivemos nesse ano aqui nesse caderno aqui, muitas questões de responder. Então, não se assustem. Questões de responder em vestibular, eles não vão pedir que você faça uma outra redação de 30 linhas. É para você ser o mais objetivo possível. De certa forma, a questão aberta, né, a questão de responder, ela é mais fácil do que a questão de múltipla escolha que você tem que ler e confrontar. Vamos lá, vamos à questão 7, da Unicamp. Vai falar o seguinte: na Roma Antiga, o escravo era considerado um animal de trabalho sobre o qual o senhor detinha o direito de vida e de morte. Beleza. Em quais condições alguém se tornava escravo na Roma Antiga? Vamos lá. Você se tornava escravo na Roma Antiga pela dívida, era um objetivo deles, por alguma punição de algum crime que você cometeu, mas nesses dois casos a escravidão era um tanto temporária. O principal motivo era a guerra. Você se tornava escravo romano se você guerreasse contra Roma e perdesse, e não morresse. Então, quando você admitia a derrota, se rendesse a Roma, você se rendia na condição de escravo. Certo? Então, a principal condição para se tornar escravo em Roma é a perda da guerra. Então, é a chave do entendimento. Como a guerra era central na sociedade romana e nas relações políticas daquele momento histórico, a guerra era a principal fonte de tornar-se escravo. A principal forma de alguém se tornar um escravo. Certo? A alternativa B vai dizer o seguinte: relacione as 3 principais atividades em que a mão de obra escrava era utilizada. A mão de obra escrava era utilizada basicamente nas minas,
certo? No trabalho agrícola, agropastoreio, tá? E no comércio, porque o comércio era considerado uma atividade indigna naquele momento histórico. A atividade digna de Roma era a guerra. Todas as outras eram consideradas indignas e poderiam ser feitas pelos escravos, inclusive o comércio. Você tinha escravos romanos que eram grandes comerciantes, você tinha escravos romanos que eram grandes músicos, você tinha escravos romanos que eram grandes professores, pedagogos. Por exemplo, se eu vivesse em Roma naquele momento histórico sendo um professor, eu poderia ser um escravo e ser um professor romano, mas eu não deixaria de ser escravo. Poderia ensinar e não deixaria de ser escravo. De certa forma, hoje a gente é escravo, mas de outras coisas, certo? Então, as três principais atividades em que a mão de obra escrava era empregada era a agricultura pecuária, certo? O agropastoreio, o comércio e as minas, que eram os piores trabalhos. Tirando o comércio também era um trabalho muito difícil, tá? Porque não era muito fácil você se deslocar para você vender, tá? Então, essas três atividades eram as principais. A alternativa 7 está respondida. Vamos à alternativa 8, que a alternativa 8 também é de responder. A alternativa 8 ela traz um texto para nós, vai falar sobre as guerras púnicas contra Cartago. E vai dizer o seguinte: os romanos davam aos fenícios o nome de Puni. Cartago, antiga colônia fenícia, teve que enfrentar Roma numa série de guerras que duraram, com longos intervalos de trégua, mais de um século. Esclareça perdão. Esclareça o grande motivo da rivalidade crescente entre as duas cidades e indique a principal decorrência para Cartago do fim da Guerra Púnica. Vamos lá. Vou responder do final para o começo. Perdão. Vou responder do final no começo. A principal consequência para Cartago no final da Terceira Guerra Púnica é que Cartago foi destruída. Pronto, final. Cartago acabou, no final da Guerra Púnica, destruído pelos romanos. Certo? O motivo da rivalidade crescente entre as duas cidades era que Cartago estava crescendo, estava com a sua influência crescente ali na Ásia Menor, ou sobretudo no Mediterrâneo. Então, o crescimento de Cartago no Mediterrâneo não era interessante para Roma, que queria dominar o Mediterrâneo. Então, ali, aquela região, havia dois grandes, pode-se dizer, cidades, estados ou impérios, povos, que estavam e eles entraram em rota de colisão para dominar o Mediterrâneo e o norte da África. Então, a guerra contra Cartago foi uma das guerras mais longas ali, certo? Em que você tem, inclusive, a incursão do general Aníbal, em que Aníbal ele é derrotado, certo? Os romanos, não vou entrar muito nisso daí, mas a campanha de Aníbal foi a mais famosa, certo? O grande general cartaginês que foi derrotado pelos romanos. Ele impõe várias derrotas aos romanos antes disso. Ele tenta tomar Roma, não consegue, foi a perdição dele. Mais ou menos aquilo que Napoleão fez quando ele tentou tomar Moscou, que foi a perdição dele. Eu estou fazendo um paralelo para que vocês entendam. O Napoleão, séculos e séculos depois, ele tenta tomar Roma, ele chega a tomar Roma, mas ali foi a perdição dele porque ele enfraqueceu o seu próprio exército. Então a ambição de Aníbal de tomar Roma fez com que o exército cartaginês se enfraquecesse ao ponto de ser derrotado pelos romanos. E ele foi por tudo ou nada, o general Aníbal foi por tudo ou nada contra os romanos e perdeu. Certo? Portanto, a questão 8 está respondida. Vamos agora à questão 9, voltamos agora à questão de múltipla escolha. Deixa eu baixar aqui, a questão 9 está aqui, ó, onde está o cursor, e ela vai dizer o seguinte, ó, comparando-se as civilizações da Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma, com as da Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, constata-se que ambas conheceram as mesmas instituições básicas, muitas das quais, aliás, o Ocidente tomou do Oriente. Contudo, houve um setor original e específico da civilização greco-romana. O que ele está querendo dizer com isso? Trata-se do quê? As civilizações antigas,
estudantes, elas se relacionavam entre si e uma influenciava a outra culturalmente. Por mais que não existia o conceito de cultura nessa época, mas uma influenciava a outra tecnologicamente, lembrando que essas civilizações elas se interagiam entre si, pela guerra, mas interagiam, pela escravidão, mas interagiam. Então, o que ele está pedindo? O que é de original de Grécia e Roma, que Grécia e Roma não tomou das outras civilizações da antiguidade, que seria o Egito e a Mesopotâmia. Certo? Portanto, você precisa conhecer as 4 civilizações, na verdade. Ele está falando alternativa A, econômico, novas formas de indústria e comércio que permitiram o surgimento de centros urbanos. Está incorreto porque a questão do comércio, os fenícios eram muito desenvolvidos na questão do comércio e Roma foi influenciado pelos fenícios. Roma e Grécia foram influenciados pelos fenícios na questão do comércio. Portanto, essa alternativa está incorreta. No social, com novas formas de trabalho compulsório e hierarquias sociais baseadas no nascimento e na riqueza, também não foram influenciados, isso já existia em Roma. Religioso, com aparecimento de divindades com representação antropomórfica e poderes ilimitados, também está incorreto. Roma tinha os seus próprios deuses. Essas civilizações, povos, também tinham os seus próprios deuses, lembrando que a Mesopotâmia, ali nesse período histórico, ali onde é a Mesopotâmia hoje, os fenícios, você tem os mesopotâmios, não existia o islamismo ali, tá? Então você logo pensa nessa região, você já pensa no islamismo, muita calma. O islamismo surgiu depois, tá bom? A religião islâmica, o Islã entra lá depois. Cultural, com desenvolvimento das artes plásticas e expressões artísticas derivadas do uso da escrita. A escrita influenciou, tá bom? Não é original. Lembre-se que o nosso número é um número arábico. Lembrando que o número romano ele tem um algarismo romano, ele é muito mais complicado, muito mais comprido do que o algarismo arábico. Você escrever 1997 em algarismo arábico, que igual nós estamos falando agora, 1, 2, 3, 4, é muito mais curto do que você escrever 1997 em algarismo romano, que é enorme. Você usa quase uma linha inteira para você descrever isso daí, tá? Então, essa alternativa ela está incorreta na questão cultural. E só sobra a alternativa aí, que foi político, com a criação de práticas participativas de poder e instituições republicanas de governo. As práticas participativas de poder e instituições republicanas de governo é uma criação puramente greco-romana. Não teve influência nem da Mesopotâmia, nem do Egito, até porque para eles esse tipo de prática de organização política não fazia sentido. Certo? Portanto, a alternativa E é a correta na questão 9, a alternativa E que é a correta. Vamos agora a 10. A 10 é da UFPR, então, e ela é aberta, é a última, acho que se eu não me engano é a última, que é aberta, que nós vamos responder. E ela vai dizer o seguinte, quais os principais fatores determinantes da decadência do Império Romano do Ocidente? É uma pergunta difícil, porque nem os historiadores têm um claro consenso por que Roma caiu. Certo, alguns historiadores dizem que morreu de velhice, outros dizem que Roma não caiu, continuou vigente, o Império Romano, no caso, continuou vigente por meio da Igreja Católica, outros já falam que caiu por questões econômicas, outros por questões sociais, outros por questões militares, etc, etc, etc. Quando não há um consenso em si, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando não há um consenso em ciência, você vai pela maioria. Certo? O que você faz é a seguinte pergunta: se não tem um consenso entre os historiadores, o que foi que determinou a decadência e queda do Império Romano? Você vai pela maioria. O que diz a maioria dos historiadores? A maioria dos historiadores vai na seguinte linha: que Roma caiu por conta da crise do escravismo, certo? Invasões bárbaras, divisões internas e o fortalecimento do cristianismo. Então, esses são os principais fatores apontados pelos historiadores. Trata-se de uma discussão fechada? Não se trata de uma discussão fechada, ainda requer muita pesquisa sobre isso. Até convido os alunos que estiverem interessados a pesquisar sobre isso. Aqui no Brasil nós temos poucas pesquisas sobre o Império Romano, né? Isso aí é mais algo na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, tem um centro de pesquisa sobre o Império Romano muito grande. Aqui ainda nós estamos a passos largos. Pesquisa no Brasil é algo
muito complicado de se fazer, né? Mas então esses são os principais fatores indicados pela maioria dos historiadores, certo? Vamos à alternativa 11, ou alternativa 11, vamos à questão 11 agora se dá para enxergar a questão 11, vamos lá. A colônia fenícia de Cartago, localizada onde hoje se encontra a cidade de Tunis, ao norte da África, havia se desenvolvido consideravelmente a ponto de se construir uma poderosa rival dos interesses romanos no Mediterrâneo. Por mais de um século, os romanos lutaram para destruir Cartago, acabando por arrasá-la em 146 a.C. Esses acontecimentos são conhecidos como guerras púnicas, não tenho que pestanejar. Lembra que os romanos chamavam os cartagineses de punis, guerras púnicas. Os romanos chamaram aqueles conflitos contra os cartagineses de guerras púnicas. Não foi as guerras médicas, que foram a disputa, as guerras médicas foram a disputa entre os persas e os gregos, certo? Não foi a Revolução Cartaginesa, não foi a Guerra de Troia, não foi a Guerra de Reconquista, foram as guerras púnicas, portanto, na questão 11 a alternativa correta é a letra C. Vamos à questão 12 agora, da FUVEST de novo. E essa tem uma última de questão aberta aqui. E ela vai dizer o seguinte: para explicar o fim do Império Romano, foram defendidas teses extremadas, como a de Piganiol, para quem Roma foi assassinada, e a de F. Lott, para quem Roma morreu de morte natural. É o que eu acabei de explicar. Os historiadores não têm um consenso, certo? No que consistem tais teses? Vamos lá. Essas teses consistem em questões econômicas. Por exemplo, se você for ver que Roma foi assassinada, como fala o primeiro autor, Roma foi assassinada porque ela acabou sendo destruída por conta das invasões bárbaras. E a outra leitura do F. Lott, que fala que Roma morreu de morte natural, é porque o sistema econômico que sustentava Roma apodreceu e Roma caiu. Ou seja, morte natural. Apodreceu aquilo que sustentava os órgãos vitais da sociedade romana. Apodreceram, envelheceram e Roma morreu de morte natural. É isso que consistem essas teses. E a B vai dizer o seguinte: por que elas não explicam satisfatoriamente o processo de desagregação do Império Romano? Elas não explicam porque Roma caiu por uma infinidade de fatores que eu falei agora há pouco. Crise do escravismo, invasões bárbaras, divisões internas, fortalecimento do cristianismo, e não tem um fator que se destaca na queda de Roma. Ademais, a história de Roma é extremamente complexa para você eleger um fator apenas. Era um império muito grande, teve o seu apogeu, dominou a Europa durante séculos e séculos e séculos. Nenhum povo ao longo da história da humanidade até hoje conseguiu ser dominante ou hegemônico por tanto tempo, nem os americanos. Os americanos estão mandando no mundo não faz nem 100 anos, que eles estão dominando. E Roma dominou por séculos e séculos e séculos e séculos. Então, um império desse, uma estrutura tão poderosa como essa, ela não cai de uma hora para outra. Certo? Então, por isso que essas teses, elas não explicam satisfatoriamente o processo de desagregação do Império Romano. Certo? Alternativa 12, questão 12 respondida. Vamos agora subir a nossa tela para a alternativa 13 agora. Essa aqui é a alternativa 13, é o que está colocado aqui no cursor. Vamos lá, e ela vai dizer o seguinte, é da FAAP de São Paulo. E ela vai trazer esse enunciado. A religião romana era essencialmente politeísta e o culto ao imperador era de grande significado pelo fator da unidade que representava. Durante um período determinado, teve início o questionamento dessa ideia. Esse grupo que não reconhecia a divindade do imperador não tenho que pestanejar. Certo? O grande pomo de discórdia, um dos pomos de discórdia entre os cristãos e o Estado romano era que os cristãos não reconheciam a divindade do imperador. Então, o grupo que não reconhecia a divindade do imperador eram os primeiros cristãos. Certo? Portanto, na questão 11, a alternativa correta é a letra B, não tem conversa. Quem não reconhecia a divindade do imperador eram os cristãos. Certo?
Vamos à questão 14 agora. A questão 14 ela é grande, mas ela não é tão difícil, entretanto, ela é grande. É da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela vai dizer o seguinte: ó, a sociedade ateniense do século 5 e 4 a.C. e a sociedade romana do século 2 a.C. ao século 2 depois de Cristo, 400 anos aqui você está falando de 200 anos, 100 anos na verdade, que você está falando de 200 anos. Caracterizam-se do ponto de vista socioeconômico pela utilização maciça e generalizada da mão de obra escrava. Um aspecto que aproximava, olha, está perguntando o que aproximava o escravismo ateniense do escravismo romano. Vamos lá. A concessão aos escravos de personalidade jurídica que lhes garantia, mesmo privados de liberdade, a capacidade legal de herdar, testar, iniciar processo criminal, testemunhar em juízo, contrair matrimônio com pessoa livre. Essa alternativa está incorreta porque essa concessão não existia no escravismo ateniense. Tá bom? Existia no escravismo romano, se não estou enganado, mas não existia no escravismo ateniense. A alternativa A estava equivocada. A crescente especialização dos ofícios entre escravos e trabalhos livres, reservando-se os primeiros às atividades relacionadas à agricultura, que seria aos escravos, a mineração e o pastoril, enquanto os últimos se incumbiam do comércio e do artesanato urbanos. Essa alternativa está incorreta porque na Roma Antiga, os escravos também se dedicavam ao comércio e ao artesanato urbano. Os trabalhadores livres, as pessoas que eram ditas livres, que não eram escravos, eles se dedicavam basicamente à guerra na sociedade romana. Certo? Portanto, isso daí está equivocado, não aproxima Roma de Grécia. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: ó, a extrema concentração territorial de escravos possuindo a mesma origem étnica, que possibilitou o desenvolvimento de uma consciência de classe, expressa nas revoltas em prol do fim da escravidão, dentre as quais se destaca a liderada por Espartaco, em 73 a.C. Isso daí só fazia sentido no escravismo romano, mas você não tinha uma consciência de classe. Eu sei que tem leituras marxistas que levam em consideração que havia uma consciência de classe, algumas leituras meio vagabundas, da história romana, acha que havia uma consciência de classe e explicam a revolta liderada por Espartaco como algo possível de uma consciência de classe. Certo? Não existiu isso aqui está completamente incorreto. Tá bom? Pesquisadores sérios não falariam um negócio desse. Essa alternativa está equivocada. Vamos à alternativa D. O aviltamento do trabalho escravo com a conversão de seres humanos em meios inertes de produção, privados de todo direito social, convertidos em bestas de carga, reduzidos a objetos padronizados de compra e venda dos mercados urbanos. Essa alternativa está correta. Essa que é a alternativa correta. Então, o que aproximava o escravismo ateniense do escravismo romano era essa condição de aviltamento do trabalho escravo e de coisificação do escravo. Certo? Você tirava o escravo da condição de ser humano e colocava ele na condição de objeto, de uma propriedade. Certo? O escravo não era considerado um ser humano igual o ser humano livre. Certo? Portanto, essa que é a alternativa correta. E a alternativa E vai dizer o seguinte: o estímulo à concorrência entre trabalho livre e escravo, o que resultou nos violentos protestos sustentados por cidadãos e estrangeiros com o intuito de defender os interesses assalariados urbanos e rurais ameaçados de desemprego. Não está correta essa alternativa, portanto, na questão 14, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora resolver a questão 15, já caminhando para o final da nossa série de resolução de questões sobre Roma Antiga. A alternativa 15, a questão 15, melhor dizendo, vai falar sobre o Edito de Milão, promulgado em 313 d.C. O Edito de Milão, de 313 d.C., no processo de desenvolvimento histórico de Roma, reveste-se de grande significado, tendo em vista que, vamos lá, alternativa A. O que foi o Edito de Milão? O Edito de Milão, ele proclamou, certo, a liberdade do culto cristão, ou seja, ele reconheceu o culto cristão.
certo? E ele tolerou o cristianismo no Império Romano. Então o Edito de Milão, ele acabou com a perseguição aos cristãos. Ele não transformou o cristianismo em religião oficial de Roma, isso veio depois, mais ou menos uns 100 anos depois. Então, só que antes do cristianismo, do catolicismo no caso, se tornar a religião romana, houve um processo de tolerância da presença do cristianismo em domínios romanos. Certo? Quando Roma percebeu que não estava sendo, a elite romana percebeu que não estava sendo producente combater o cristianismo, eles passaram a tolerar, tendo em vista o crescimento do cristianismo em terras romanas. Certo? Dito isso, você já observa que a alternativa A está incorreta, porque ele fala que combateu a heresia ariana, acabando com a força política dos bispados de Alexandria e Antioquia, está errado. Tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, terminando com a concepção de rei-deus, está errado. O Edito de Milão ele não torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, isso é com Constantino, certo? A alternativa C fala acabou inteiramente com os cultos pagãos que então dominavam a vida religiosa, está equivocado. Deu prosseguimento à política de Diocleciano de intenso combate à expansão do cristianismo, isso é o contrário. O Diocleciano ele fez um intenso incentivo, ele não combateu a expansão do cristianismo, certo? E a alternativa E vai dizer o seguinte: proclamou a liberdade de culto cristão, passando Constantino a ser o protetor da igreja. Essa que é a alternativa correta. Portanto, na questão 15, a alternativa correta é a letra I. Vamos à questão 16. Aqui onde está o cursor é a questão 16. Eu sei que está um pouco apagado. Ele vai trazer um texto do historiador francês Paul Veyne, um dos grandes especialistas em história romana. No livro História da Vida Privada, ele vai dizer o seguinte, o excelente texto do Paul Veyne. Em Roma, a civilização, a cultura, a literatura e a arte e a própria religião provieram quase inteiramente dos gregos ao longo de quase meio milênio de aculturação. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que Roma pegava elementos de outras culturas e se apropriava? Roma fez isso com elementos da cultura grega, certo? Então, com relação à cultura greco-romana, assinale a alternativa incorreta. Ele está pedindo qual é a alternativa incorreta com relação à cultura greco-romana. Então, você, estudante, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você lê incorreto achando que é correta. Ele não está pedindo a correta. Você tem que eliminar a correta e eleger a incorreta. Aí você marca no gabarito que está incorreta. Quando isso aparecer, vai ser o contrário. Vai ser 4 alternativas corretas e só uma incorreta. Certo? Diferente do que acontece quando ele pede a correta, que é o contrário. É uma correta e 4 incorretas. Certo? Só que você tem que marcar, se ele está pedindo a incorreta, você marca a incorreta. Certo? Então vai dizer o seguinte, pode-se afirmar que Gibraltar, ao Indo, região dominada pelo Império Romano, reinava a civilização helênica. Correto. Era a civilização helênica que reinava nesse período histórico nessa região. A alternativa B vai dizer o seguinte: o aparelho do Estado romano não se espelhou na política grega por causa das diferentes perspectivas que tinham os romanos sobre duas questões, a riqueza e o poder. Correto. O Roma se espelhou em várias questões da cultura grega, mas não foi no aparelho de Estado. Tanto é que democracia não fez sentido em Roma, república no sentido grego não fez sentido em Roma, diferente da República Romana, isso aí já é outra discussão, porque os romanos eles tinham duas visões de mundo, certo, diferente dos gregos, que eles queriam riqueza e poder, certo? Então, essa alternativa ela está correta, descartem ela. A C vai dizer o seguinte: apesar de copiar a arte grega, os romanos foram originais no que diz respeito ao ato de retratar, tanto através da pintura quanto da escultura. Correto, os romanos foram originais, eles copiaram muito da arte grega, mas eles tinham o seu quê de originalidade. A alternativa D vai dizer o seguinte: assim como Atenas, a posição da mulher romana era de grande poder político e prestígio social. Está incorreto. As mulheres não tinham voz, não tinham vez no Império Romano. É óbvio que tinha muitos homens poderosos que eram influenciados por mulheres, mas a mulher, no sentido romano, ela não existia publicamente enquanto cidadão. A mulher não tinha cidadania na Roma Antiga,
certo? Portanto, a alternativa D, ela está incorreta e ela é a que deve ser marcada, certo? E a alternativa E vai dizer o seguinte: no início do período republicano, a vida familiar entrou em crise. Adultério, divórcio, cultos orientais e gregos tomaram o lugar da religião formalista, patriótica e de culto aos antepassados. Correto, isso daí foi um período de crise moral da República Romana e que precisou se tomar algumas medidas para isso. Portanto, na questão 16, a alternativa incorreta é a D, a única que está incorreta é a D e é ela que deve ser marcada. Certo? Vamos agora à questão 17. Questão 17 vai dizer o seguinte: a cristianização do Império Romano é decorrente de que fato? Qual foi o fato que proporcionou a cristianização do Império Romano? Vamos lá. Tendência dos romanos a fantasias da imaginação mítica. Incorreto. Certo? O cristianismo também não era algo considerado extremamente fantasioso e mítico, certo? Por mais que tinham teorias assim que do ponto de vista da ciência não fazem muito sentido, certo? Não era uma fantasia, nem uma imaginação mítica. A alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: processo de expansão romana na direção do Oriente Próximo. Sim, a expansão romana em Jerusalém, por exemplo, certo? Tomando ali Jerusalém, tomando onde hoje é o Oriente Médio, lembrando que quando surge o cristianismo, aquela região onde surgiu o cristianismo era de domínio romano, certo? Os romanos mandavam ali, tá bom? As instituições romanas mandavam ali. Então, o processo, a cristianização do Império Romano é decorrente do processo de expansão romana na direção do Oriente Próximo, certo? Do contato que os romanos foram tomando com a religião cristã. Certo? A alternativa B está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: deificação do imperador Augusto está errado. Os cristãos não divinizavam o imperador, isso foi um problema. Cultos secretos, os mistérios eleusis e orfismo também está incorreto. Práticas religiosas padrões da família patriarcal romana, isso daí dificultava a cristianização de Roma, tá? Não facilitava. Portanto, na questão 17, a alternativa correta é a letra B. Vamos à questão 18. Questão 18 vai dizer o seguinte: Teodósio estabeleceu que, após sua morte, ocorrida em 395, o império, para ser administrado, deveria ser. O que Teodósio falou? Teodósio, ali no leito de sua morte, certo? Ele deixou ali no seu testamento, dizendo o seguinte: o Império Romano estava com muitos problemas em 395, estava excessivamente grande, Roma não estava conseguindo, então você tinha que dividir o Império em duas partes, certo? O Império do Ocidente e o Império do Oriente. Então, Teodósio ele estabeleceu a divisão do Império, só foi consolidada depois, certo? Mas ele percebeu que Roma, se ficasse junta, unificada, isso não acontecia. Oriente e Ocidente estavam tomando direções opostas. Uma com Constantinopla, outra com Roma, já não estavam falando a mesma língua, certo? Portanto, a alternativa A está incorreta, porque ele fala fracionado em 4 partes, com 2 imperadores e 2 Césares, equivocado. Dividido em 2, Império do Ocidente e Império do Oriente, está correto, certo? As demais alternativas estão incorretas, porque ele fala atrelado ao paganismo e direcionar uma operação para destruir as catacumbas, errado. Aliado dos árabes para defendê-los contra os hunos que se avizinhavam de Roma e de Meca, também está equivocado. Essa questão do conflito com os árabes por conta do islamismo, isso daí é bem depois. O Teodósio, já 300 anos depois da morte de Teodósio, o islamismo só vai surgir em 600 depois de Cristo. A alternativa E vai dizer o seguinte: dividida em áreas denominadas condados, que seriam doadas de caráter hereditário aos seus sucessores. Essa alternativa está equivocada. Na questão 18, a alternativa correta é a letra B. Teodósio falou que deveria ser dividido em 2 partes, o Império do Ocidente e o Império do Oriente, o que acabou ocorrendo. Vamos lá, a questão 19 vai dizer o seguinte: a transformação do cristianismo na religião oficial do Império Romano e a proibição do paganismo
ocorreram durante o governo dele. Por mais que o Constantino seja considerado o grande líder, o grande imperador que unificou as duas religiões, foi exatamente com Teodósio em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, essa conversão do cristianismo em religião oficial do Império Romano, fundindo a igreja com o Estado romano, não foi um processo do dia para a noite. Então você não pode entender isso daí que Roma foi dormir pagã e amanheceu cristã. Não é isso, em história não tem isso. Você não vai acordar, vai levantar de um jeito, vai dormir de um jeito e acorda de outro. Em história não tem isso. Em história é um longo processo que ele começa às vezes com um líder e termina com outro. Esse processo foi consolidado com Teodósio, certo? Portanto, na alternativa 19, na questão 19, a alternativa correta é a letra B, descartem o Cláudio, Constantino, Otávio Augusto e Alexandre Severo. Vamos à questão 20 agora, última questão da nossa série de hoje, no longo vídeo nosso de resolução de hoje. Na história de Roma, o século 3, melhor dizendo, da era cristã, é considerado o século das crises. Foi nesse período que, alternativa A, as tensões geradas pelas conquistas se refletiram nas contendas políticas, criaram um clima de constantes agitações, promovendo desordem na cidade. Essa alternativa ela está incorreta, porque não foi exatamente nesse período, ela já é anterior. Todas essas tensões geradas pelas conquistas, ela é anterior ao século III de Roma. Roma já vem numa crise já de antes disso daí. A alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer o seguinte: o exército entrou em crise e deixou de ser o exército de cidadãos proprietários de terras. Também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: o Império Romano começou a sofrer a terrível crise do trabalho escravo, base principal de sua riqueza. Vamos lá, se a base principal da riqueza de Roma era o trabalho escravo, certo? Quando esse trabalho começa a entrar em crise, o que acontece com Roma? Começa a entrar em um período de graves crises sociais, certo? Portanto, a alternativa C, que ela é a correta, ela é mais condizente. A alternativa D vai dizer: os soldados perderam a confiança no Estado e tornaram-se fiéis aos seus generais, partilhando com eles os espólios da guerra. De fato, isso ocorreu, tome muito cuidado, os soldados perderam sim a confiança no Estado romano, mas isso não foi nesse período histórico, certo? O que promoveu a crise social romana foi a crise do trabalho escravo. Então a maioria dos autores atrelam a crise romana à crise do trabalho escravo, certo? Portanto, a alternativa C está correta, a alternativa D está incorreta e a alternativa E, os conflitos pela posse da terra geraram uma guerra civil. Não foi por isso que ocorreu a guerra civil em Roma. Portanto, na questão 20, a última questão, a alternativa correta é a letra C. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.